Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, estamos de regresso para mais um Igreja Açores. Hoje vamos conhecer as particularidades de todas as ilhas dos Açores nas celebrações do Espírito Santo. A conversa é com o cônego Hélder Fonseca Mendes, mas depois da atualidade. Assinala-se este domingo o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa Francisco desafiou na sua mensagem, em janeiro, para este dia, os jornalistas a sair das redações para irem ao encontro do sofrimento das pessoas, gastando solas de sapatos. Neste contexto e na passada sexta-feira, dia 14, o Secretariado Nacional e a Obra Nacional da Pastoral do Turismo promoveram um colóquio sobre os desafios da era pós-pandemia. O encontro foi presidido pelo Bispo de Angra, Dom João Lavrador, que preside também a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. O Bispo convidou os participantes a reconhecer o papel dos jornalistas para dar voz a quem sofre com a pandemia. A jornalista Lília Almeida, da Antena 1 Açores, foi uma das convidadas deste encontro e lamentou a falta de recursos humanos nas redações. Neste colóquio participaram 3 jornalistas, um jornalista do Algarve, uma jornalista de Chaves e eu, jornalista nos Açores. E penso que posso resumir as 3 intervenções com uma mensagem comum aos 3, e que é também aquela mensagem que o Papa Francisco quis transmitir na mensagem do Dia das Comunicações, que foi: vai e verás, e gastar as solas de sapatos. Os 3 jornalistas referiram exatamente este desafio, este apelo e também este chamar de atenção do Papa. Queremos exatamente fazer melhor informação e sabemos que ir aos locais, ir entrevistar as pessoas, ver pessoalmente, faz com que a informação seja muito mais real e fidedigna. Porém, também foi realçado neste colóquio as dificuldades que, neste momento, as redações têm de conseguir ter essa informação mais real e no local. Porque é a pressão do tempo, é a pressão de haver poucos recursos humanos, por vezes poucos recursos financeiros, e faz com que muitas vezes nos sentemos à secretária e a informação seja exatamente feita à frente do computador, recorrendo às agências noticiosas, recorrendo às entrevistas por telefone e sem ir ao local. Mas ficou também expresso que, apesar de todas as dificuldades atuais, os órgãos de comunicação social estiveram sempre presentes em todos os momentos da pandemia. Os meios de comunicação estiveram lá, estiveram nas conferências de imprensa das autoridades de saúde, estiveram a acompanhar, por exemplo, as populações que estiveram em cerca sanitária, mesmo com as dificuldades, a comunicação social, a rádio, os jornais, a televisão. Nós estivemos lá para dar a melhor informação às pessoas em tempos de pandemia. No pós-pandemia, penso que também ficou esta promessa que tentaremos estar lá todas as vezes que forem necessários, acompanhar, por exemplo, o processo de vacinação, acompanhar como é que vai ser a recuperação económica e social desta pandemia que massacrou e chegou a todo o país e a todo o mundo. A comunicação social esteve, está e estará sempre lá, garante a jornalista da Antena 1 Açores. A 11 de maio de 1991, os Açores recebiam a única visita papal até hoje. João Paulo II foi o protagonista de um dia dividido entre Terceira e São Miguel, que fica na memória de quem fez a cobertura jornalística, mesmo 30 anos depois. Na Ilha Terceira, o jornalista Luciano Barcelos destacou as dificuldades técnicas e as questões de segurança que retraíram a população. Bom, há 30 anos, eu tinha precisamente 30 anos e a tecnologia não era o que era, de maneira que não era o que é hoje, de maneira que foi uma operação complicadíssima que depois acabou por ter alguns percalços. Do ponto de vista da população, na Terceira foi muito complicado porque as regras de segurança eram muito exigentes, as pessoas não se podiam aproximar do Papa e isso gerou alguma desilusão. Um dia que teve direito a tudo, inclusivamente algumas situações mais caricatas. O realizador incompatibilizou-se com o comandante do helicóptero, porque havia um helicóptero a cobrir a visita do Papa, a sobrevoar a estrada, e aquilo deu uma certa confusão. Também tem uma
uma história engraçada que foi, eu fazia parte de uma espécie de comissão de apoio à Diocese para ajudar os jornalistas e então, simpaticamente, o Sr. Bispo da altura resolveu convidar-me para comungar das mãos do Papa. Havia uma grande disputa, havia hierarquia, e havia inclusive autoridades que tinham ficado de fora, e eu achei que não era suficientemente merecedor disso e recusei, o que na altura causou uma grande perplexidade, já que as pessoas todas queriam comungar do Papa e portanto acharam muito estranho. Uma transmissão mais complicada devido ao atraso de 20 minutos do Papa João Paulo II. Em São Miguel, o jornalista José Manuel Santos Narciso fazia a cobertura para o jornal Correio dos Açores e destacou toda a preparação comunitária para o momento da visita do Papa João Paulo II. A preparação começou com 6 meses de antecedência, foi uma preparação paroquial e interparoquial, envolveu também muito da sociedade civil, do próprio governo regional, das escolas, que deram diversos testemunhos que depois culminaram num livro coordenado pelo professor Rubens Pavão, um livro que foi depois oferecido ao Papa no Vaticano. Portanto, foi uma preparação muito longa, não só pastoral, mas essencialmente também logística, porque uma visita de um Papa aos Açores que nunca tinha acontecido também levava determinadas preocupações, e houve essas preocupações, inclusivamente, e estou a falar no caso de Ponta Delgada, houve muita gente que acabou por ter receio, por ter medo de ir ao campo, prevendo grandes avalanches de pessoas, que acabou por não acontecer, embora tenha sido uma mole humana muito grande, mas não aquilo que poderia ter sido, caso durante a preparação não tivesse havido, na minha opinião, demasiados avisos a pôr alguns cuidados e reticências às pessoas. Santos Narciso classifica aquele dia como inesquecível para toda a Igreja nos Açores. Foi das coisas mais marcantes do século XX na Igreja açoriana. Tanto pelo presidente do governo de então, Mota Amaral, como o bispo da Diocese do Arena Granada Escudeiro, fizeram esforços durante anos para que pudesse finalmente acontecer esta visita. E, portanto, foi um momento que todos nós aguardávamos como sendo algo de único. E o jornalista, para além da parte da vertente profissional, tem também a vertente emocional que nunca se pode esquecer. Aquele coro de centenas de vozes no campo de São Francisco, todo aquele cenário que foi preparado, a saída da imagem do Senhor Santo Cristo pela segunda vez na história, fora do seu tempo do quinto domingo da Páscoa, tudo isto, os jovens que encheram a Praça da Autonomia, mais conhecida como Praça Príncipe de Mónaco, em Ponta Delgada, a Rua de Lisboa, pejada de jovens, e tudo ao campo de São Francisco empolgado, foi realmente extraordinário. E ao repórter não escaparam esses pormenores, mas também são pormenores que se guardam no coração, pensamos. O cônego Ricardo Henriques, à data jovem pároco, ficou com a missão de orientar a comunicação social internacional. Eu estive mais ligado à comunicação social, havia uma sala para a comunicação social, penso que pertencia à tertúlia, que estava cheia, não é, de faxes, que era muito o que se usava na altura, não é, telexes e faxes, para ser possível comunicar, concretamente o meu papel naquele dia, que eu nem sequer celebrei missa com o Santo Padre, porque eu já tinha concelebrado com ele em Roma, então a minha tarefa foi acompanhar os jornalistas italianos, porque vieram muitos jornalistas italianos que sempre acompanham o Santo Padre nas suas viagens. Uma organização muito complexa, mas que deixou frutos na vida cristã dos açorianos. A mensagem que o Santo Padre deixou no sentido da Igreja continuar a esforçar-se para se renovar. Penso que esteve
um pouco também na origem daquilo que logo a seguir foi o Congresso Diocesano de Leigos, também que envolveu grande parte dos leigos da nossa diocese nessa altura. Esse Congresso de Leigos mobilizou realmente muita gente nas paróquias todas, com guiões de preparação, determinadas temáticas relacionadas com a eclesiologia, com a cristologia. Houve uma grande mobilização com assembleias paroquiais, assembleias de ilha, etc. Antes da Assembleia do Congresso, obviamente, que reuniu aqui representantes das ilhas todas e praticamente das paróquias todas, aqui durante 3 dias em Angra. A visita do Papa realmente trouxe alguma mobilidade ao nível da Igreja em geral. Um momento de há 30 anos, ainda tão presente como ontem. Mostrar o património como forma de proteção e preservação é o objetivo da mostra O Culto Mariano na Ilha das Flores, promovida pela Ouvidoria em conjunto com o Museu. A mostra vai estar patente no Museu das Flores até 30 de junho. Esta mostra sobre Maria vem sempre do diálogo que nós temos travado com o museu, nomeadamente com aqueles que são os especialistas na preservação e no cuidado das peças que são também de museologia. E nesse sentido já tínhamos feito uma outra exposição. Neste mês, como era o mês de Maria, decidimos pegar nas peças de estatuária Nossa Senhora desde o século XVII até o século XIX e colocá-las em exposição. Isto porque pareceu-nos bem chamar a atenção à comunidade cristã e à comunidade em geral da necessidade que temos de preservar e de cuidar e também de conservar aquilo que são as nossas estatuárias, porque algumas estão degradadas, outras estão em bom estado de conservação, mas com todos tomarmos consciência dessa necessidade, torna-se mais fácil cuidar e até mesmo preservar este património que nós temos. O ouvidor, padre Eurico Caetano, diz que as peças são oriundas de várias paróquias e têm diversas dimensões. Este levantamento foi feito por aquilo que nós, pelo nosso próprio sentido pessoal dos párocos, vimos em todas as paróquias aquelas peças de maior valor artístico e também aquelas que precisavam maior de conservação, no sentido também de as datarmos e percebermos, de facto, em que estado de conservação é que elas estão, com os parceiros técnicos do próprio museu. E são cerca de 12 a 13 peças, em madeira, todas elas, que, como disse, desde o século XVII até o século XIX, e que estão lá em exposição para quem quiser ver até o final do mês de junho. No mês de maio, dedicado a Maria, a Ouvidoria das Flores pretende assim sensibilizar para o património mariano existente na ilha. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. Sou adepto de estarmos preparados para enfrentar cada livro com espírito crítico. E quanto mais e melhor conhecemos o oposto, o contrário, quanto mais e melhor conhecermos os que são de opinião, política, religião ou visão de mundo oposta à nossa, melhor estaremos preparados para tudo. O livro que hoje vos apresento é de um dos grandes filósofos do século XIX, um dos verdadeiros porta-vozes da era do vazio, da crise da razão, da crise da fé, que tem esta frase que o tornou famoso também: não existem factos, existem apenas interpretações. Pensador que devemos conhecer para melhor interpretar os séculos XIX e XX e certamente também o nosso século XXI. Falo de Friedrich Nietzsche e do seu livro A Gaia Ciência. Pensador alemão do século XIX, escreveu este livro em 1882. E este livro é composto por 5 capítulos, subdivididos em 383 aforismos, nos quais Nietzsche expõe os seus conceitos acerca da arte, da moral, da história, da política, do conhecimento, da religião, das mulheres, da guerra, da ilusão e da verdade. É nesse livro que aparecem pela primeira vez as suas teorias sobre o eterno retorno, consequência da morte de Deus, que também é um dos episódios mais conhecidos
do pensamento de Nietzsche. Nietzsche é o homem da morte de Deus. No capítulo 3, no aforismo 125, pode ler-se assim: Nunca ouviram falar daquele louco que à luz clara da manhã acendeu uma lanterna, correu para a praça do mercado e se pôs a gritar incessantemente: ando à procura de Deus, ando à procura de Deus? Estando reunidos na praça muitos daqueles que precisamente não acreditavam em Deus, o homem provocou grande hilariedade. Será que se perdeu? Dizia um. Será que se enganou no caminho como se fosse uma criança? Perguntava o outro. Ou estará escondido? Terá medo de nós? Terá embarcado? Terá partido para sempre? Assim exclamavam e riam todos ao mesmo tempo. O louco saltou para o meio deles e trespassou-os com um olhar. Quem vos vai dizer o que é feito de Deus? Sou eu, gritou. Quem matou Deus fomos nós. Vós mesmos e eu, os seus algozes, somos todos nós. Será que ainda existe um acima e um abaixo de nós? Não andaremos errantes através de um nada infinito? Não estaremos nós a sentir o sopro do espaço vazio? A grandiosidade deste ato não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar nós próprios deuses para parecermos apenas dignos dele? É aqui, então, que reside a famosa morte de Deus proclamada pelo louco em A Gaia Ciência, de Nietzsche. A morte de Deus leva, como vimos, Nietzsche a afirmar que esse vazio deixado pela divindade deve ser tomado pelo homem. O super-homem das massas, o homem novo, cheio de vontade de poder. Sem um acima, sem um abaixo, o homem é senhor do mundo, acima da lei. O homem, na sua natureza, está para além do bem e do mal. É a sua própria moral. Esse super-homem é, no entanto, profundamente só. É esse o vazio, o famoso nihilismo nietzschiano, cuja solução ele só encontra no mito do eterno retorno, a eternidade substituída pela constante e eterna repetição da história. Não é difícil reconhecer o efeito do pensamento de Nietzsche na história moderna, nomeadamente no surgimento de doutrinas e políticas extremas, como foi o caso do nazismo alemão. Ler Nietzsche com espírito crítico é tentar perceber de algum modo como chegamos aqui. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. David Fincher realizou com o filme Mank uma homenagem agridoce ao clássico Citizen Kane, este último considerado pela crítica um dos melhores filmes de sempre. Mank designa Mankiewicz, o argumentista de Citizen Kane. Este é um daqueles filmes em que ou se conhece os personagens históricos e o ambiente por detrás da narrativa, ou então tudo se torna confuso e difícil de acompanhar. O limite do filme, contudo, é claramente a pretensão de se constituir como obra de arte semelhante ao seu objeto. A história de Mankiewicz é narrada em flashbacks virtuosos e visualmente conseguidos. Mas não há dúvida que, mesmo acentuando o carisma do protagonista, ele não tem como competir com Charles Foster Kane. Em certo sentido, são mesmo personagens opostos. Isto não quer dizer que quem investigue primeiro os bastidores de Citizen Kane não tenha em Mank um guia de sonho para a velha máquina de Hollywood. Se recorda, contra a tese do filme, que Orson Welles foi determinante na escrita do seu filme, então está dado o mote para navegar as águas de Mank com o espanto que os méritos técnicos e as representações merecem. Um santo domingo, bom visionamento e uma boa semana para todos.
Neste Igreja Açores, acolhemos o cônego Hélder Fonseca Mendes, vigário-geral da Diocese de Angra e, porventura, um dos grandes estudiosos do Espírito Santo nos Açores. Olá, obrigada por estar connosco. Ele já está aí a ser celebrado de forma muito discreta e mediante muitas restrições. Vai ser, mais uma vez, um Espírito Santo muito diferente. Aliás, vai ser o mais diferente porque no ano passado esteve tudo suspenso de todo. Desta vez vamos ter celebrações, mas de uma forma bastante comedida. Certo, boa tarde. Tatiana, obrigado pelo convite para estar aqui no programa Igreja Açores. Estamos a aproximar da festa de Pentecostes, do Espírito Santo, também do Dia da Região Autónoma, da Santíssima Trindade. Para quem vive aqui nos Açores, estes termos são muito próximos e muito habituais. E estamos também no período da grande expressão da festa do Espírito Santo, que conhecemos aqui nos Açores com uma categoria que nos é muito familiar, mas não é no resto do mundo, com a categoria ou linguagem do Império. E, como disse, devido à pandemia, essas manifestações ou expressões estão bastante condicionadas, o que esperemos não leve muitos anos, porque a passagem da tradição, a comunicação dessa tradição oral e visual e expressiva, é que também é importante que se faça e, portanto, que este tempo não seja demasiado longo. Temo que possam surgir daqui consequências para as próprias práticas e a própria cultura associada ao Sim, ao Espírito imagino Santo. que se prolongasse por muito tempo esse período sem haver as expressões habituais, que provavelmente poderia esquecer, mas temos testemunhos, agora desta semana, com a vitória de um clube ao fim de 19 anos, e as pessoas que nasceram neste período e que nasceram durante este período manifestam o seu amor e a sua fidelidade a uma causa, a uma bandeira, que por muito importante que seja, não é tanto como o Espírito Santo, e portanto temos já a prova, pelo menos de 19 anos, Do amor à bandeira, do neste amor caso. à bandeira, somos resistentes, e aqui certamente no Espírito Santo ainda com maior razão. Mas a particularidade que temos é que quando se fala do mistério de Deus ou do Espírito Santo, estamos sempre a falar do indizível, dizemos os nomes, mas às vezes do mistério que nos abeiramos dele com muito respeito. E a particularidade que temos na nossa região, ainda que sem sermos donos ou exclusivos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é nosso no sentido de uma propriedade que temos, mas a particularidade é que o Espírito Santo torna-se visível e dizível através dessa manifestação, dessa linguagem do Império. E quando falamos do Império do Espírito Santo, estamos a falar de Deus com misericórdia. Aliás, no terço ou na oração própria do Espírito Santo, é assim que as pessoas se manifestam: Espírito Santo, Deus, misericórdia. Mas o mundo em que ele, Espírito Santo, se manifesta é muito distinto. Poderíamos dizer que aqui nos Açores é o mesmo hino do Espírito Santo que a gente canta e toca, mas como se fosse uma pauta com 9 notas. E, portanto, notamos o espírito é sempre o mesmo, mas o modo como o dizemos é bastante variado. No fundo, o hino e alguns símbolos é que são comuns em todas as ilhas. Tudo o resto varia bastante. Varia bastante e, portanto, estamos a falar do mesmo espírito, mas o modo como dizemos, por um lado, porque é uma realidade espiritual e, portanto, não dizemos toda da mesma maneira. Por outro lado, mostra também que, pelo fato de sermos ilhas, todos querem dizer o mesmo, a louvar o mesmo Espírito Santo, mas cada um diz com os meios que tem, os instrumentos e os materiais que tem. Uma imagem que temos, por exemplo, é o fato das fechaduras. A função da fechadura é a mesma em Santa Maria ou no Corvo, mas a gente sabe que as fechaduras de Santa Maria e do Corvo que não são as mesmas, embora cumpram com a mesma função. E, portanto, o Espírito Santo como Império é muito rico e muito variado na maneira de dizer e de encarnar nos Açores. E, portanto, se passarmos por cada ilha, vemos que essa variedade e essa riqueza como são enormes. Então, convidava-lo, até porque fez esse resumo, podemos dizer assim, recentemente. Vamos dar um saltinho a cada uma das ilhas dos Açores e perceber em que é que o Espírito Santo se distingue em cada uma delas. Sim, esse resumo são notas meramente pessoais, que às vezes, pelo fato de estar numa ilha ou de passar por uma ilha, vejo aspectos que não vejo noutros. E, portanto, é um registro de um diário pessoal
O seu ponto de vista, não é? Sim, o meu ponto de vista não é mais do que isso, porque em cada ilha há linguagens ou há termos próprios, e isso chama-me a atenção relativamente a outra ilha que se exprime de outra maneira. Tenho pena, de facto, de não ter estado em todas as ilhas ou em todos os lugares, sempre no dia de Pentecostes ou na Santíssima Trindade, porque de facto são 2 dias por ano e a riqueza é tanta, quer nas 9 ilhas, quer dentro de cada ilha, que eu acho que não consigo passar, até porque estou impedido por outras funções, de estar num domingo de Espírito Santo ou da Trindade em ilhas diferentes. Mas, por exemplo, em Santa Maria é uma ilha riquíssima nesta matéria. Quando a gente fala de Império em Santa Maria, o Império em Santa Maria, mais do que um edifício, é uma dinâmica criada à volta da manifestação do Espírito Santo. Dizer Império na Terceira e dizer Império em Santa Maria, nós estamos a dizer a mesma coisa. Porque a Irmandade em Santa Maria, mais do que uma instituição, é um fenómeno ocasional. Ainda que a gente conheça escrituras antigas no século XVIII de Irmandade do Espírito Santo em Santa Maria, mas a Irmandade, o Império em Santa Maria, constitui-se para aquele fim, aquela promessa, aquela circunstância. A festa em Santa Maria faz-se à volta de uma casa, de uma ermida isolada, ou de um edifício também que é tipo de Santa Maria, chamada copeira, onde num pequeno espaço e num templo largo toda a gente come em louvor do divino. O que na Terceira, quem não conhece a realidade de Santa Maria ou de outra ilha, não imagina como é que num sítio tão pequeno todas as pessoas daquela ilha conseguem comer e louvar o Espírito Santo em turnos. E isto no contexto atual é um bocadinho assustador, não é? Pois, portanto, era uma das tradições que não conheço como é que agora se fará, mas imagino que será difícil fazê-lo. Também ali em Santa Maria vê-se o papel dos foliões ao serviço do imperador e da coroa, com um ritual muito complexo e muito detalhado. Os foliões entram em todos os detalhes ao serviço do imperador. Uma expressão também típica de Santa Maria são os agarradores, ou os serventos, que tratam de chamar e atender os convidados para comer e proceder ao provimento da mesa, que é uma outra designação também que ouvimos em Santa Maria, que é prover a mesa. O provimento da mesa tem que estar à conta de alguém. Aqui em Santa Maria, o edifício é um pequeno telheiro apenas às traseiras das igrejas, talvez o mais emblemático seja o caso dos Anjos, que é reservado para tratar tudo o que está relacionado com a festa e com as chamadas sopas que estão distribuídas gratuitamente a quem aparecer. E, portanto, em Santa Maria parece-me que temos um quadro único, aliás, já muito bem estudado, sobretudo em Santa Bárbara e em Santo Espírito, por um antropólogo, o professor João Leal, e que encontramos aí particularidades únicas que não vemos nas restantes ilhas. Então já podemos passar à ilha vizinha, a Ilha de São Miguel? Sim, a ilha vizinha, apesar de ser a maior em população e em território, tem manifestações muito comuns às outras ilhas, de realçar a importância de uma designação típica de São Miguel das pensões e das sopas, do quarto do Espírito Santo, dos foliões com as suas opas e mitras vermelhas e com os seus instrumentos e cantares. Recordo, por exemplo, o impacto que tem na Maia, que é uma paróquia, uma freguesia dedicada ao Espírito Santo, com o envolvimento de toda a população relativamente a essa manifestação e à partilha e ao convívio. O estoque é uma outra marca distinta também dos símbolos do Espírito Santo, e encontramos aí em São Miguel imensos objetos de louça, de cerâmicas, açafates, cestos, frascos, terrinas, jarros, tigelas, copos, travessas e alguidares que traduzem a festa que se faz, de maneira que, se quisermos fazer uma amostra, uma exposição de cerâmicas, de objetos que estão relacionados com os jantares do Espírito Santo, encontramos aí uma grande variedade. As domingas, que são também uma particularidade deste tempo, que são os domingos que medeiam entre a Páscoa e o Pentecostes, em que se alumia o Espírito Santo e que fazem parte desta dinâmica alargada. Vamos à terceira. A Agora terceira, jogamos em casa. Tal como Santa Maria, também parece-me de uma das ilhas mais particulares. Aliás, o vocabulário na terceira, quem está habituado a tratar do Império, que no caso da terceira, do modo diferente de Santa Maria, quando dizemos Império, estamos a referir-nos a um edifício típico, que é mais elevado do sol, normalmente com 3 portas ou com 3 janelas voltadas para cada lado, pintado de cores garridas. Temos na terceira também a particularidade dos bezerros enfeitados,
a ceia dos criadores, o arroz doce, o alfinim, as funções, a alcatra com a pimenta de Jamaica, a corrida dos touros a encerrar as festas, os bolos de leite associados à segunda-feira da festa, a despensa do Império, que também, assim como a copeira está para Santa Maria, a despensa do Império estará para a terceira, a importância da vara, sobretudo no ramo grande, como a festa, o imperador pode ser representado pela vara, os carros de toldo no ramo grande, a cantoria, o pezinho, o cortejo da coroação, o bastão, o alferes da bandeira, com uma designação própria a quem a transporta, os mordomos ou os procuradores, que constituem o lex gramatical destas festas. Ainda se pode destacar na terceira a importância da praça ou do terreiro, ou do largo, onde está o mastro real, com a bandeira do Espírito Santo, como o centro de onde dimana toda a dinâmica do Império. São Jorge? São Jorge é também uma ilha muito característica e de ponta a ponta, seja de Rosais, seja do topo, com a expressão, por exemplo, dar o gasto, ou fazer o gasto, oferecer o gasto, que estaria para a terceira como fazer a função, que é quem assume generosamente os encargos da promessa e da festa. Em São Jorge encontramos roscas, encontramos as espécies, que têm a ver com as especiarias com que são feitas, mas também pode ter uma outra imagem do Espírito Santo que se manifestou numa espécie de língua de fogo e, portanto, quer em São Jorge, quer, por exemplo, no Nordeste do Brasil, as espécies estão ligadas à festa de Pentecostes, a outra doçaria própria, sobretudo branca, que marcam estes tempos. Em termos de doçaria, acho que São Jorge tem marcas muito características do Espírito Santo, quer pela variedade, quer pela generosidade com que a partilham. Encontramos em São Jorge grandes casas ou salões para dar os jantares do Espírito Santo, julgo com alguma influência da imigração, o que é o oposto relativamente a Santa Maria. Enquanto a Santa Maria a casa é muito pequena e toda a gente come, em São Jorge imagino também toda a gente come, mas já tem casas do Espírito Santo de grandes dimensões. Os carros de bois, por exemplo, são de grande porte e de uma decoração monumental, como o caso que podemos ver em Rosais, aliás, seja em movimento, seja já guardados. Aguardo também a imagem de ver um bando a cavalo na Ursulina, com os cavaleiros luxuosamente vestidos a cantar louvores ao Espírito Santo, o que também é uma característica que só encontro naquela ilha. Ou então o bolo de leite de Santo Antão, que marcam as diferenças, talvez por uma influência da terceira, relativamente ao bolo de leite, mas depois a terça-feira a seguir ao Pentecostes, que é outra marca das Ilhas do Triângulo, que também é característica do Pico e do Faial, que mostram de facto como o Espírito Santo se prolonga, quer dizer, a imagem é que a festa não acabe e o domingo não chega, a segunda-feira não chega e é preciso nas Ilhas do Triângulo a terça-feira. À frente das festas, por exemplo, em São Jorge encontramos uma expressão que não encontramos nas outras ilhas, são os cabeças que estão à frente dos festejos. Destacar como prato principal em São Jorge o cozido, onde não é raro encontrar o tempero com canela, o que estaria com a pimenta da Jamaica noutras ilhas. Os chavões de madeira, que também aparecem no Pico, são em São Jorge uma espécie de carimbo ou de selo para decorar o pão, os bolos ou o arroz doce. E depois esses chavões também são muito interessantes como peças que falam por elas mesmas. Depois, na Pequena Graciosa? A Pequena Graciosa também corresponde àquilo que é típico do resto da região, as sopas também típicas do Espírito Santo, com particularidade, por exemplo, assim como o repolho está para as sopas na terceira, as couves estão para as sopas na Graciosa. Eu só me apercebi disto, de facto, fora dos Açores, quando há comunidades de imigrantes de terceira ou Graciosa do Grupo Central, de fazer sopas para quem é da terceira, para quem quer comer sopas à moda da terceira, e só aí é que me apercebi das sopas que a Graciosa tem. Portanto, sopas a sopa próprias. É igual, mas a sopa é igual, mas leva couve, sim, couve. e portanto imagino que quem come sopas na Graciosa não tem novidade nenhuma, porque acha que as sopas tem que comê-las com as sopas. Encontrei também na Graciosa, por exemplo, os foliões a dançar e a saltar à volta da mesa e da coroa, antes propriamente do jantar do Espírito Santo. Quer dizer, de uma dinâmica que aparece noutros séculos ou noutros sítios, a forma de louvor, de manifestar a alegria, que é cantar os três foliões à volta da mesa,
com canto e com dança ou com salto. Eu chamo salto, não sei se será só dança para quem a faz. Tem também a recordação do ter-se cantado ou rezado na casa de cada família, numa sala principal que se transforma em capela ou oratório, o que aliás é recorrente também noutras ilhas. Mas encontra de um lado ou outro essas marcas ou impacto característico da Graciosa nos clubes, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos. E no Grande Pico? O Pico é de facto Grande Pico, não só pelo território, mas também pela marca, por tradição do Espírito Santo, que é também uma ilha riquíssima, diria talvez, parece-me um Santa Maria, Pico, Terceira, São Jorge, mas enfim, para não estar a repetir, mas de destacar os estandartes no Pico, o espadinho, que também é um objeto típico do Pico, as rosquilhas, as quadras com as varas para transportar a coroa e a bandeira, que não encontramos mais ali nas Ilhas do Triângulo, não encontramos noutros sítios, que me parece que tem a ver como se fosse um teatro móvel ou um império móvel. Assim como o Espírito Santo, os símbolos estão protegidos dentro do império, é como se o império se movesse e, portanto, esse império está protegido pelas quadras, uma vez que noutros sítios as quadras ora se usam em sentido vertical, ora se usam em sentido horizontal. Elas têm várias funções, quase como tocheiro ou a própria vara, que representa como que a variação ou a importância de quem tem que fazer o governo do império. Julgo que essas varas, num dos seus sentidos, têm a ver como com a variação numa Câmara Municipal, assim como há variadores, e a cada variador corresponde uma vara com um pelour, assim também na organização do Império, há a vara principal, que corresponde a quem tem a responsabilidade a primeira da gestão da festa ou da dinâmica do Império, depois os ajudantes, e depois os ajudantes com as outras varas. Mas aqui no sentido do Pico, no caso da quadra, tem essa função de deslocar, do Espírito Santo se mover com todo o respeito ou com toda a proteção que deve ter. O bolo de véspera, por exemplo, que encontramos também no Pico, os arreliques do Espírito Santo, que também é uma expressão que só encontramos no Pico, que me parece que é uma corruptela do termo relíquia, e que se distribuem a relíquios do Espírito Santo, ou então os balões iluminados de noite numa longa vara transportada à mão para a mudança da coroa. Encontrei isto à noite, num sábado ou num domingo de Pentecostes na Madalena, o que também é interessantíssimo, uma vara muito comprida, com os balões iluminados e em que a mudança de coroa é feita ao longo desses corredores com os balões iluminados à medida que a coroa e as bandeiras vão passando. Ou os cestos de rosquilhas à cabeça das pessoas, como em Tomar. Nós vemos no Pico e vemos em Tomar uma imagem muito semelhante, que chegam essas rosquilhas, de facto é impressionante a quantidade. Recordo, por exemplo, na Alameda da Criação Velha, numa tarde do Espírito Santo dos Arraiais, em que as rosquilhas não só chegam para as pessoas da Criação Velha ou da Madalena, como até também para ir levar a lancha que vai para o Faial, e ainda levam rosquilhas para o Faial. Vê-se também no Pico, isso no sul do Pico, sobretudo nas ribeiras, a influência das rainhas americanas, e também no Pico a qualidade e a alegria das filharmónicas, ainda que se alargam pela terça-feira, como excesso ou uma expansão da festa que não cabe apenas em 2 dias. E ainda no Pico, por exemplo, no dia de São Mateus, que é dia 21 de setembro de cada ano, volta de facto o Espírito Santo, um voto do Espírito Santo, e praticamente há uma réplica da prática do Espírito Santo que se faz no Pentecostes, no Pico, no dia 21 de setembro, por ocasião da festa de São Mateus. E agora atravessamos o canal e vamos até ao Faial. O Faial também é uma ilha pacífica e que se manifesta de um modo comum nestas manifestações. Chama-me a atenção alguns sítios ou arruamentos no Faial chamados de arramadas, e que me parece que tem a ver que são sítios onde as pessoas faziam os toldos ao seu espaço para colocarem a coroa, o símbolo do Espírito Santo, e portanto essas arramadas são fruto de uma construção efêmera feita ao longo dos anos com ramos para servir de toldo à coroa e à bandeira do Espírito Santo como centro dos festejos.
Na Horta também acho que é de destacar o Império dos Nobres, que noutros sítios esses Impérios dos Nobres deixaram de ter atividade, em que de facto se continua a cumprir um antigo e secular voto camarário de Pentecostes, em que é coroado o presidente do município, representando todo o povo do Concelho da Horta, em que manifestam sua gratidão ao cumprimento da promessa de um voto antigo e portanto, também parece uma particularidade ali. E outra, uma coroa dos cetros, que mostra, me parece, uma maior resiliência relativamente à defesa dos símbolos do Espírito Santo, quando aparece algum invasor ou algum estrangeiro, em que, consta a tradição, a senhora teria cortado a coroa e guardado numa perna dela, escondida debaixo da saia, até que desaparecesse alguém que ameaçasse perigo, e uma vez então que ela soubesse que já não havia perigo, devolveu a coroa, e a coroa hoje está soldada com a dimensão da perna dessa senhora que guardou a coroa do Espírito Santo. Curioso, dos no mínimo cetros, curioso e essa graças lenda. a Deus mantém ali. Sim, pode ser a lenda. De facto, a coroa também é única. A coroa dos cetros é uma coroa que não tem comparação a qualquer outra dos Açores. Vamos às flores e ao corvo? As flores e o corvo têm muitas semelhanças, mas acho que não seja pelo fato das chamadas Casas do Espírito Santo, que nada tem a ver com os impérios da Terceira, ou com os alpendres de Santa Maria, com as ramadas do Faial. A chamada Casa do Espírito Santo que encontramos nas flores e no corvo, que por fora são quase umas casas normais, de arquitetura envolvente, com uma pequenina, um pequenino espaço para um sino, às vezes, não é bem a torre sineira, mas um espaço para ter um sino, os símbolos do Espírito Santo, e que normalmente também estão em algum centro da vila, seja no Outeiro, no Corvo, ou seja em praças principais, ou no Rocio, chamado Rocio, ou em alguma praça ou largo principal. As Casas do Espírito Santo nas Flores são uma mistura de sala pública e de capela, com o uso multifuncional do sagrado e do profano. Uma parte quase com grades e com retábulo, parece que estamos dentro de uma igreja, e depois o resto do corpo da Casa do Espírito Santo, que serve para as outras funções da festa, e até durante o ano servem para muitas outras funções. Às vezes servem até para substituir a igreja paroquial se esta está impedida. Já serviram para a escola primária se a freguesia não tinha escola primária. Nas Flores há outra particularidade também associada às Casas do Espírito Santo, que são os açougues, que estariam como as despensas ou as copeiras para Santa Maria. Os açougues estão associados à Casa do Espírito Santo, que é o sítio onde se desmancham os animais e se preparam as carnes para os jantares e para as esmolas. Há também uma particularidade que notei nas Flores relativamente às cores da bandeira do Espírito Santo. Nós, na Terceira ou noutras ilhas, vemos sempre a bandeira do Espírito Santo da mesma cor. Nas Flores podemos encontrar umas bandeiras tipo rosa e sobretudo a bandeira branca, que por um lado na Terceira aparece como símbolo do ressuscitado, que é logo lançada no domingo de Páscoa, mas nas Flores parece que está associada a uma promessa de que o pão ali nunca mais havia de faltar para que as pessoas se alimentassem, e portanto que a bandeira branca havia de ser hasteada todos os anos em louvor do Espírito Santo, a dizer que aqui o pão nunca mais nos falte. Ou então, se quisermos, do princípio do século XVI, a Vila das Lajes, hoje, de onde está o porto que foi destruído pelo furacão Lourenço, o povoamento e a Vila das Lajes começa ali, com a igreja paroquial dedicada ao Espírito Santo. E depois, com as pilhagens e com a destruição, desapareceu e voltou uma segunda igreja dedicada à meio da vila à Nossa Senhora do Livramento, e só mais tarde esta que conhecemos agora dedicada à Nossa Senhora do Rosário. Mas a vila e o povoamento das Lajes começa precisamente pela dedicação ao Espírito Santo. Eu não sei se o Espírito Santo celebrado nas comunidades fez parte da sua tese de doutoramento, deste estudo dos Açores, mas de qualquer forma também já o viveu por lá, no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Como é que se distingue a vivência do Espírito Santo nos Açores e para aqueles que deixaram os Açores e as gerações seguintes? Pois, deixe-me só fazer primeiro uma referência ao corvo, que eu acho que estava a referir-me só às flores, e já respondo à sua questão, que é, por exemplo, no corvo ouvi falar dos reis da coroa, que normalmente não ouço essa expressão noutros lugares, que são aqueles que acompanham os cabeças da Irmandade, também se chama assim,
cabeças da Irmandade. O Espírito Santo, por exemplo, no Corvo, pode ir até à festa de São Pedro, ou quando se diz o Espírito Santo de São Pedro, não é que o São Pedro se confunda com o Espírito Santo, é porque é necessário prolongar ou alargar a festa para outras datas, que tem também a ver com os fenómenos migratórios. Também o que na terceira se chama Império, aqui no Corvo, como já disse, chama-se Casa do Espírito Santo. Uma delas assinala 150 anos este ano. Que bem, essa do Outeiro, provavelmente. Não sei qual é, mas sei que há uma que assinala 150 mas pelo menos anos. o Corvo só tem uma irmandade e isso também facilita. No Corvo encontramos, tal como no sul do Pico, uma influência grande do retorno da imigração, que tem a ver com a baleação ou com a atividade pescatória do Corvo para New Bedford e de lá também para cá, e portanto encontramos esta influência da América, por exemplo, no modo como as meninas ou as raparigas se vestem com os trajes de rainha. Outra particularidade que vi no Corvo é o fato de se rezar o terço na casa de uma família, mas no último dia que o terço é na casa daquela família, a missa, em vez de ser na igreja paroquial, é numa sexta-feira, estamos a falar na sexta-feira de cada semana, é na casa daquela família. E, portanto, a família já sabe que naquela sexta-feira a missa paroquial é na casa dela. E, portanto, sujeita-se a abrir o que é o mais natural. Abre as portas a toda a Abre gente. as portas a toda a gente que vai à missa naquele dia, não é na matriz, é na casa da pessoa que tem o Espírito Santo. E com essa ligação é fácil responder à sua pergunta. De um lado e do outro, eu não conheço assim tão bem a realidade das nossas comunidades, já participei noutra manifestação, uma particular de facto foi no Brasil, não pelaquela realidade que é mais conhecida, que é o sul do Brasil. O convite que tive a participar, até por uma questão mais académica, foi no Nordeste brasileiro, em São Luís de Maranhão e Alcântara, e também com muitas razões, porque de facto a nossa primeira imigração no princípio do século XVII é ali, de onde deu à costa o Samacai, nos baixos do Maranhão, de onde vem também o nosso folclore, e de facto aí fiquei muito impressionado com aquilo que é a nossa tradição, mas também com um sincretismo muito grande da África e de origens nativas, as caixeiras, os tambores, o mastro, a terra, a bandeira, quer dizer, essa realidade que não é muito conhecida de São Luís de Maranhão. As espécies, o domingo de Pentecostes praticamente alimentam-se de doces e de passar o quarto Espírito Santo, e portanto isso estamos a falar da presença portuguesa no início do século XVII. Depois também nos Estados Unidos participei, foi também por uma questão mais académica, em Santa Clara ou São José, ainda que tenha estado também depois na parte religiosa na Igreja das Cinco Chagas. No Canadá, a ligação que mais tive foi através ou de casas dos Açores ou através de clubes. E, portanto, a particularidade que vejo, não tanto no Brasil, porque o Brasil ou o Nordeste brasileiro não tem nenhuma referência açoriana no sentido de estar presente, essa memória está lá, mas está implícita. Nas comunidades dos Estados Unidos e de Canadá, e vemos uma influência muito maior segundo as ilhas de onde as pessoas provêm. Portanto, a gente sabe se está num clube da Graciosa ou do Pico ou de São Jorge, e a festa é feita como se faz, à semelhança do que se faz naquela ilha. Por outro lado, o que também se nota, seja no Pico, mais no Pico, também em São Jorge ou no Corvo, é que depois, quando as pessoas, os imigrantes, vêm fazer a festa, fazem à moda como faziam quando embarcaram, mas depois também trazem o retorno, trazem a influência do país como se faz lá. E, portanto, por isso é que temos nos últimos 100 anos, sobretudo do sul do Pico, podemos ter uma tradição já centenária. E isso também é outra riqueza, que aliás é um dos fenómenos da permanência do culto do Espírito Santo nos Açores, é também a nossa própria imigração. Porque não só levou, mas o fato de trazer e de fazer o cumprimento depois
dessas festas, de acrescentar, faz com que a festa permaneça e permaneça com outros elementos. De uma forma muito sucinta, o nosso tempo já se está a esgotar. Queria-lhe colocar duas questões e peço-lhe mesmo que seja breve. A primeira é: como é que a Igreja comunicou com o Espírito Santo, com esta festa tão popular ao longo dos anos, ao longo das décadas? De várias maneiras. Temos a proposição, porque estas festas são de inspiração cristã. Nós sabemos que elas são bíblicas porque encontramos muitos destes símbolos na Bíblia. São franciscanas, porque foram trazidos franciscanos. São joaquimitas, porque estão, de facto, inspiradas no Joaquim de Fiori. E são isabelinas da Rainha Santa Isabel, do ponto de vista ritual. Depois sabemos, mas não é só na matéria do Espírito Santo, noutras manifestações de religiosidade popular, houve momentos de proposição, momentos de aceitação, momentos de tolerância e momentos de reprovação. E, portanto, mas é um percurso normal, doloroso muitas vezes. Mas que está num momento pacífico neste momento. Sim, embora às vezes também seja necessário, nem todas as manifestações em si, de massas, às vezes são difíceis de gerir e nem tudo é correto. Mas penso que ao longo destes 5 séculos temos estas 4 atitudes: proposição, tolerância, correção ou reprovação. Porque é que o Espírito Santo, estas festas incutidas quase no país todo, quase só sobreviveram nos Açores e ainda cresceram? Qual é a particularidade destas ilhas que permite que estas celebrações tenham ganho este fulgor? Parece-me que tem a ver com o seu isolamento, com a religiosidade do povo, o fato também de serem umas festas muito agrárias ou muito rurais, por isso é que não vincam tanto nas cidades, muito do agrado das pessoas e de se manifestar na sua materialidade, na carne, no pão e no vinho, na alegria que traz, na proteção do Espírito Santo, na vivência, de facto, dos valores do Espírito, e no nosso isolamento relativamente à península, ao continente, isolamento depois de uma ilha para a outra, e o fato delas crescerem ainda também se deve ao nosso fenómeno migratório, a tal ponto que Agostinho da Silva diz: bom, os açorianos deviam se orgulhar por serem missionários do Espírito Santo no mundo, e portanto recebemos e expandimos também. Cónego Hélder Fonseca Mendes, obrigada por ter vindo ao nosso programa. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.